sempre vão contar o lado do protagonista, o lado mais sofrido, o lado mais dolorido. Mas eu tô aqui pra contar a história do vilão. Senta aí. Oi! Sempre vão querer contar o lado do protagonista sofrido. Você já foi, eu já fui, seu amigo já foi, seu irmão já foi. E assim, às vezes você também é o vilão. Não importa o quanto você tente, o quanto você se esforce para ser o mocinho na vida de alguém, uma hora ou outra, a qualquer momento, você vai ser vilão. E a culpa é toda sua. Porque mesmo tentando fazer o certo, a gente erra. Mesmo que a gente se esforce muito para não magoar ninguém, tu vai magoar. E tentar acertar, ter boas intenções, não vai apagar as consequências da merda que você fez. O problema é que quando você se torna o vilão, existe dois tipos de pessoas. Quando tu faz alguma merda e tu se culpa e se isola, e isso mexe com a sua vida pessoal, com a sua autoestima. E tem o segundo tipo de pessoa, que é a que fica se justificando, que é uma merda. Eu já fui essa pessoa e eu já tive essas pessoas que ficam se justificando. E eu acho que não existe nada pior do que isso. A pessoa errar com você, você apontar o erro e a pessoa, não, eu fiz isso porque eu estava. Melhore. Mas assim, depois que você cresce e você tem uma compreensão diferente das coisas, você entende que as duas pessoas estão erradas. As duas. E que o certo é você ter autorresponsabilidade, que é uma coisa bem difícil de ter hoje em dia. O certo é você entender que errou e aprender com seus erros. É um clássico. Aprenda com os seus erros. Não tem por onde fugir. Eu queria te dar uma receita de bolo onde, tipo, olha, agora você vai fazer isso que você vai mudar. Mas não tem. É o certo pelo certo. Tu errou, admite que errou e melhora. Ponto. Eu já cometi inúmeros erros na minha vida. Inúmeros. Não dá pra contar. De verdade. Eu não me orgulho do que eu fiz. Eu não faria de novo. Só que eu fiz o que eu pude. Com as ferramentas que eu tinha, com a visão que eu tinha. Eu fiz o que eu pude. Eu não faria de novo. Eu não magoaria ninguém de propósito. Só que assim, eu fiz o que eu pude com o que eu achava certo, com o que eu achava que era o que eu deveria fazer. E hoje, olhando pra trás, eu tenho uma percepção totalmente diferente de que, caramba, eu fiz muita cagada, eu queria ter agido dessa forma. Só que não dá pra voltar atrás. Então a única coisa que eu posso fazer é aprender com os meus erros. Só que assim, eu sempre fui muito do time de sinto culpa, logo eu sou a pior pessoa do mundo. E aí eu acabava assim me isolando e tendo medo de cometer o mesmo erro. Nossa, eu tinha muito medo. E assim, eu aprendi que eu não vou deixar que os meus erros do passado definam a pessoa que eu sou hoje. Não vou. Mas ao mesmo tempo eu não vou fingir que eles não existiram. Aí seria muita burrice. Eu só entendi que no passado eu cometi muitos erros e vivo cometendo hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu vou cometer um erro, é natural. Eu sou jovem ainda, tenho tanto erro pra cometer que não cabe no papel, de verdade. E assim, eu acho que é parte da nossa vida ser o vilão da história de alguém, sabe? E assim, existe uma história que tem diversos tipos de perspectivas, diversos. Dependendo das pessoas que estão envolvidas nessa mesma história, meu, ano passado aconteceu uma coisa comigo com uma pessoa que eu confiava muito e essa pessoa acabou comigo. E assim, na minha visão, ela é a maior vilã dessa história. Do que aconteceu, ela é a vilã. E da perspectiva dela, ela pode me colocar como vilã, sabe? E dos amigos dela, pode. Eu posso muito bem ser vilã.
E tudo bem, eu aceito isso. Só que na minha perspectiva, da minha história, da minha vida, ela é a vilã. Da perspectiva dela, eu sou a vilã. E tá tudo bem. Eu consigo aceitar isso. Sabe, antigamente eu queria agradar todo mundo e fazer a coisa certa com todo mundo. E hoje eu só quero viver a minha vida do jeito que eu posso, sabe? Às vezes a gente fica muito tipo, ai, eu não quero fazer isso porque vai magoar. Sabe, mas às vezes eu não quero deixar de viver a minha vida porque eu vou chatear ou magoar outra pessoa. As pessoas são muito complexas e qualquer coisa que você faça pensando na menor quantidade de prejuízo, ainda assim às vezes não dá certo. Às vezes eu deixo de fazer alguma coisa pensando em não magoar outra pessoa e essa coisa vai lá e magoa a mesma pessoa da qual eu tentei proteger. E eu tento viver a vida causando menos danos possíveis. Só que não dá pra viver assim. Não dá pra ficar vivendo pisando em ovos o tempo inteiro. Não dá. Eu tento fazer o que eu posso. É claro que pessoas realmente importantes da minha vida eu não vou propositalmente machucar. Claro que não. Mas assim, pode acontecer. E se acontecer, eu tenho que aceitar. Sabe? Eu não posso viver uma vida onde eu tô sempre pensando em ser a mocinha na vida de todo mundo. Não dá, eu não quero isso pra minha vida. Porque isso só faz bem pra outra pessoa. Então, o que dá pra fazer? Nada. Viver a vida tentando não me machucar, não me prejudicar. E às vezes também não dá. Às vezes não dá pra. Às vezes você faz uma coisa pensando que vai fazer super bem pra você e no final não faz. E na minha história, eu sou minha própria vilã e tá tudo bem. Na minha história, eu cometi vários erros que me afetaram muito. E tudo bem, eu sou a minha vilã da minha história. Se eu sou a vilã da minha história, como é que eu não vou ser a vilã da história de alguém? Tá tudo bem. Não vou deixar de viver a minha vida por um erro que eu cometi. Se for pra cometer esse mesmo erro, eu vou cometer. Tá tudo bem. Só que assim, hoje, me autorresponsabilizando pelos meus atos e entendendo que um erro cometido é um erro cometido e que sim, tem vários prejuízos e danos, eu vou tentar fazer o melhor possível. Só que quando eu não conseguir, eu não consegui. Ser adulto é isso, é entender que mesmo eu dando o meu melhor, eu ainda vou decepcionar pessoas. Tem gente que é naturalmente mais legal. Tem gente que é naturalmente mais amigável. E tem gente que é naturalmente mais filha da puta. Mas todo mundo, sem exceção, algum dia desses vai ser menos do que gostaria. Algum dia desses vai decepcionar alguém. Eu quero que você pense na pessoa mais legal que você conhece, que nunca cometeu erro nenhum com você, que nunca te machucou, que nunca te magoou, que praticamente nunca te pediu desculpa por algo sério, algo que a pessoa tenha feito e realmente que tenha te machucado. Pensou? Essa pessoa é a vilã da história de alguém. Até a sua priminha, sua irmã, que tem 5 anos, que vai pra escola e que é super legal com você, que é super simpática com você, que é um doce de criança, até ela. Quando vai pra escola, às vezes pega o lápis da amiguinha, dá um empurrão na amiga no intervalo. Ela é a vilã da historinha de outra criança também. Até essas pessoas que vocês idealizam é a vilã da história de alguém, quem dirá você? A diferença e a mudança é o que você faz depois de perceber tudo isso. Ter autorresponsabilidade, crescer, ser um adulto de verdade e não um otário, é você entender e não cometer mais. É você compreender, ter autorresponsabilidade, admitir que você foi um merda e aceitar. E não fazer de novo. Você vai continuar agindo como um merda, de ficar justificando todos os seus erros, ou você vai querer crescer. Você não pode mudar o que já foi feito, mas você pode, a partir de agora, escolher que personagem você quer ser. Se você se identificou com alguma coisa desse vídeo maluco, seja bem-vindo. Meu nome é Yasmin e esse é o Perspectiva de uma Ansiosa. Ansioso.